Repórter de rua sem emissora nenhuma. Pandemia. Uma pandemia ocorre quando uma doença espalha-se por uma grande quantidade de regiões no globo. Ou seja, ela não está restrita apenas a uma localidade, estando presente em uma grande área geográfica. Nem todas as doenças podem causar uma pandemia. Entretanto, alguma pode se espalhar-se rapidamente e causar a contaminação de milhares de pessoas. O caso mais recente em nossa história é a pandemia de Covid-19, decretada em 2020. Guerra é um confronto sujeito a interesses da disputa entre dois ou mais grupos distintos de indivíduos, mais ou menos organizados, utilizando-se de armas para aniquilar fisicamente o inimigo. A guerra pode ocorrer entre países. Lembrando que qualquer tipo de guerra não é bom para ninguém. Só traz tristeza, destruição e cicatrizes na alma para sempre. O que mudou em sua vida até agora? E quais consequências de bom e ruim que a pandemia e a guerra nos proporcionam? Assistam agora alguns depoimentos. Minha vida mudou muito até agora. Eu operei coluna, minha primeira cirurgia de coluna desencadeou um monte de coisa. Eu perdi trabalho, eu perdi um casamento, eu tive que começar tudo do zero. Hoje eu tô na 7ª cirurgia de coluna. Eu comecei minha vida do zero, mas hoje eu comecei, eu tô bem, eu tô feliz. Eu recomecei quando a gente viu que já tava livre de todas as coisas. Aí o que veio? A pandemia, meu Deus. Eu tentava tirar uma coisa de bom da pandemia. Eu via assim, os pais junto com os filhos, o filho tomando conta dos pais, os pais tomando conta dos filhos, as mães ensinando aquelas crianças que elas não tinham tempo, só pensavam em trabalho. Como um dia eu já fiz isso, né? Só pensava em trabalho. E depois eu pensava na parte ruim, o desemprego, os empresários tendo que arriar suas portas, demitir, começou a ter o desemprego, a fome, o governo começou a ajudar, o pouco que ele ajudava, o pouco para quem não tem nada é muito. E aí a gente via as mortes acontecendo, muita morte, os pais perdendo os filhos perdendo os pais, não podendo enterrar, ter um enterro decente, CTI lotado, filas para teste de Covid, foi uma loucura total. E quando a gente pensa que já tá tudo, acabou de chegar vacina resolveu, começou a resolver, a coisa tá começando a baixar, começando a dar certo. Quando a coisa começando a dar certo, a gente vem a guerra da Rússia e Ucrânia. Gente, começa o sofrimento total, família perdendo seus filhos, suas identidades, explodindo as explosões dos prédios, dos comércios, de uma cidade inteira, pessoas correndo, tentando se esconder, criança perdendo seus pais, criança ir para outros lugares, nem sabendo com quem, pessoas saindo do seu próprio país. Gente, nós temos que mudar isso tudo. Nós temos que mudar. A gente tem que esquecer a nossa a classe social, o racismo, a cultura. Somos todos, temos que gritar todos uma só voz. Somos todos irmãos. Os soldados da Rússia também estão indo para lá. Não é porque eles querem, são obrigados a ir matar os seus próprios irmãos e até serem mortos também. A gente tem que mudar isso tudo, isso depende de nós. Agora a votação, a gente tem que votar com consciência, voto com consciência, para que político corrupto, gananciosos não entrem no poder. Toda essa guerra é por causa de ganância, por poder. Vamos tentar mudar isso tudo e tentar mudar a nossa vida, porque o ontem, já foi. O hoje, ele está acontecendo. O amanhã, talvez ele nem vai chegar. Então, viva o seu melhor.
Seja feliz agora. Não tenha medo de ser feliz. Eu comecei minha vida do zero, de novo. E hoje eu sou feliz, mesmo com minha dor na coluna, mesmo com menos dinheiro. Mas eu sou feliz, porque eu tenho paz. Então, não perca seus sonhos. Sonhe e tenha certeza que vai se realizar. Não tenha medo de ser feliz. Eu sou Cláudia Coadia. Meu nome verdadeiro é Cláudia Oliveira Martins. Sou embaixadora da paz pela OAB, pela ONU. Estou de licença do meu trabalho no hospital. E boa sorte e sonhe e seja feliz. Tanto a pandemia quanto a guerra não traz nada de bom para ninguém, não trouxe nada de bom. Ao contrário, tudo de ruim. Porque as duas levam a gente embora e os que ficam perdem seus familiares, deixam o sofrimento. E as consequências da pandemia é que deixou muita gente sem trabalho, por consequência, sem dinheiro. E muita gente não pode fazer compras atualmente porque os preços estão exorbitantes. Enquanto não acabar essa guerra política, político não ajuda ninguém. Eles só pensam neles mesmos. Ao invés de fazer a propaganda deles, eles ficam atacando os outros. Que os outros não fizeram isso, não fizeram aquilo, não faz isso, não faz aquilo. E nem eles. Eles querem entrar para se dar bem, para ganhar dinheiro, para ajudar os seus familiares e não aos outros. A guerra levou gente embora e a pandemia também. E o que mudou na minha vida é que atualmente eu vivo para pagar dívida, trabalho para pagar contas. Foi isso que mudou na minha vida. Porque tem que trabalhar para pagar contas. A única coisa boa. Ainda bem que está aparecendo alguns trabalhos. Foi a única notícia boa. O resto é tudo ruim. Tudo de ruim. Tô errado? É isso aí. Boa tarde, pessoal. Então, essa pandemia trouxe muita tristeza na minha vida, né? Porque ficou doente, meus filhos pegou a Covid e meu esposo faleceu com a Covid. Então foi aquela coisa, né? Aquela coisa triste mesmo. Depois veio o desemprego, né? Que entrou um prefeito aí, que eu era concursada pela Proguaru. Fomos todos mandados embora, aí fiquei sem marido, fiquei sem emprego. E para completar essa guerra, né, que veio também nos atingindo bastante, né, veio ficando, encarecendo tudo, né, mantimento, condução, ficou aquela coisa muito difícil para nós. E ainda tá, né, a gente está tentando reconstruir tudo devagar, né, porque não foi fácil, né, não é fácil, ainda a gente está nessa situação com guerra de poderes. Isso é muito triste de ver numa situação dessa. Agora eu estou tentando me reerguer, né? Porque eu me lancei como cantora, eu sei que também não é fácil também, porque eu ainda não vivo da música, né? A gente tem que tirar um pouco a tristeza para poder trazer alegria, porque só pensar na tristeza a gente acaba tendo uma depressão, porque se for pensar em tudo que está vindo ruim, a gente não vive. Eu estou tentando me animar um pouco, levar alegria também, né, para o povo, para ver se a gente segue em frente, porque não é fácil. Agora espero que Deus abençoe, que nossas vidas mudem, né, também entrando um novo prefeito, né, para também, né, dar pelo menos um apoio para a gente aqui da cidade de Guarulhos, né, que eu moro em Guarulhos, ou em outras também, né, que eu não penso só em mim, penso também nos outros. E que a gente consegue vencer tudo isso, vencer a pandemia, que graças a Deus já está no fim, né? Está chegando no fim. Agora vamos orar, né? Para a guerra também terminar. Não chegar aqui nos atingir mais aqui no Brasil, que a gente já está sendo atingido, né? Pela infração. Mas é isso. Se a gente for falar sobre isso, a gente vai, né, entrar mais em detalhe. Então, é o que eu tenho para dizer. Espero que Deus abençoe, que nossas vidas mudem, que a guerra se acabe, que tudo isso passa. É passageiro e que a gente começa uma vida nova, tá bom? Um beijo a todos e uma boa tarde. Boa tarde.
O meu problema com essa pandemia é o desemprego. A guerra lá da Ucrânia, todos os atores perderam seus trabalhos aqui com a Covid. Todos os atores, a maioria nós perdemos. Jornalistas, atores, certo? Amigos, família, perdemos todos. Isso para mim foi um basta. Estou com as malas arrumadas desde 2020 para viajar e até hoje não fui viajar. Cadê os trabalhos? Cadê as nossas vidas? Por que perdemos tudo isso? Gostaria de saber. É o que eu tenho a dizer. Encerrou. Gente, nem eu acredito. Dia 20 de abril, eu completo 67 anos. Eu nunca imaginei que chegaria nessa idade. Nunca fiz nem planos. Mas estou aqui, dentro dela. Vivi uma pandemia. Meu Deus, eu tive Covid. Foi tão difícil. Eu entrei numa depressão profunda. Não tinha vontade de nada. Só queria ficar na cama, não comia. Mal abri os olhos. Mas sobrevivi. Eu tô aqui. O que ficou disso tudo? Fica uma lição de que não somos invencíveis, que não somos senhores de nada e que de vez em quando vem alguma coisa e sacode toda a humanidade, nem sempre de uma maneira muito legal. Mas eu acho que essa pandemia trouxe um aviso e um alerta no coração de cada um. Nós não somos nada, nós não somos ninguém, nós precisamos um dos outros. Repórter de rua sem emissora nenhuma. Muitíssimo obrigado a todos. Até a próxima!